Acredito que muitos de vocês estejam acompanhando as votações sobre a tal regulamentação do Uber e eu acho que essa é uma ótima oportunidade para explicar para quem ainda não entendeu qual é a diferença entre capitalismo e metacapitalismo. Desde que o Uber chegou ao Brasil, os taxistas estão sendo cada vez menos solicitados e as razões são óbvias. Isso acontece porque o Uber representa o livre mercado. Qualquer pessoa pode ter um carro, comprar ou alugar um carro e ser um motorista do Uber e ganhar dinheiro com isso, sem precisar de nenhuma licença do governo, nada. Comprou o carro, tem a carteira de motorista, faz o transporte das pessoas. E isso torna a exigência de qualidade muito maior, porque qualquer um pode ser concorrente. Então, se eu não gostar do motorista do Uber, eu posso escolher outro aplicativo de celular, outro motorista. Não vou mais comprar o serviço dessa pessoa que me prestou um mau serviço. Outra vantagem é que, como não tem que pagar taxas e burocracias por estado, o Uber pode ter um preço muito menor do que o dos taxistas que estão presos à burocracia estatal. Resumindo, o Uber é melhor justamente para a parcela da população que tem menos dinheiro, porque, em primeiro lugar, ele é mais barato, muito mais pessoas andam de Uber do que poderiam andar de táxi por causa do preço, e também porque ele é uma oportunidade de emprego. É muito mais fácil comprar um carro e ser motorista do Uber do que comprar um carro, muitas vezes ter que pintar ele da cor que o estado determina, pagar pela licença, que nem sempre é aberta a compra, tem todo um processo e não é qualquer um que pode chegar lá e comprar. É muito mais fácil comprar um carro, por exemplo, para ser motorista do Uber, do que passar por toda a burocracia e pagar pelo preço para ter direito a dirigir um táxi. E é claro que os taxistas odiaram esse aplicativo porque, como eu expliquei antes, eles não têm condição de baixar o preço deles para concorrer com o Uber porque eles estão presos à burocracia estatal. Além disso, os taxistas não precisam se preocupar muito com qualidade e preço. O preço do táxi é tabelado, todos têm que cobrar exatamente o mesmo valor. E o atendimento pode não ser dado da melhor forma, porque afinal de contas, como não é qualquer um que vai poder ter táxi, eles têm uma concorrência muito mais restrita. Para ter um táxi é uma burocracia enorme. Para vocês terem ideia, tem cidades onde uma placa, uma licença para ter um táxi pode custar até 300 mil reais. Além, é claro, do investimento no veículo, a placa especial, tem que pintar ele de outra cor. Então, o investimento que tem que se fazer para ter um táxi é infinitamente maior do que para ter um Uber. Com essa breve explicação que eu dei para vocês, fica muito fácil entender a diferença entre capitalismo e metacapitalismo, sendo o capitalismo representado pelo Uber, a livre concorrência sem interferência estatal, onde qualquer um pode ter um carro e transportar as pessoas, e o táxi representando o metacapitalismo, um grupo de pessoas que são amiguinhos do governo e que têm mais direito e que se fecham numa espécie de panelinha que impossibilita ou dificulta muito a concorrência. Não preciso nem falar aqui para vocês que a bancada do PT, do PSOL e do PCdoB, claro que votou a favor da regulamentação do Uber. Esses tais partidos que dizem ser socialistas, comunistas e que defendem o direito dos trabalhadores estão votando não a favor dos trabalhadores, aquele trabalhador que não tem dinheiro para pagar o táxi ou aquele trabalhador que ficou desempregado por causa dos imensos desvios de verba que aconteceram no governo. E é claro que a maioria dos táxis, como o pessoal sabe, não é dirigido pelo dono, e sim por um funcionário. Então, quando esses partidos socialistas, comunistas, progressistas, esquerdistas estão votando a favor da regulamentação, eles estão votando a favor do metacapitalismo, a favor daquele pessoal que são os empresários, entre aspas, que vivem de ser amiguinhos do governo e se cercar de todas as garantias para ter o mínimo possível ou nenhuma concorrência, para poder explorar o setor e colocar o preço que eles quiserem. Isso não é capitalismo. Toda vez que o Estado diz que vai regulamentar alguma coisa, ele está burocratizando, taxando, tornando aquilo mais caro,
Porque quando ele cria taxas e regras, vai ter que ter alguém para fiscalizar essas regras. Quem vai fiscalizar? Um funcionário. Vai ter que ser criado uma repartição. Essa repartição vai ter que funcionar em algum lugar, algum prédio, ou construído pelo governo, ou então alugado, e tudo isso gera custos. E de onde vai sair esse custo? Das taxas que irão ser pagas. E da onde que vai sair o dinheiro para pagar as taxas? Do seu bolso consumidor, que vai ter que pagar mais caro pelo serviço que antes não era regulamentado pelo Estado. O problema aqui no Brasil é que as pessoas têm a mente tão socialista que eles acham que isso é normal, eles já não se espantam mais. E os motoristas de táxi, em vez de pedirem o fim das taxas e a liberação do transporte público para quem quiser prestar o serviço, eles estão pedindo o quê? Mais regulamentação, mais Estado, para ficarem cada vez mais escravos dessa máquina de burocracia. O Uber é bom para a maioria da população. Quem quer pagar mais barato pelo transporte, quem quer fazer desse transporte um meio de ganhar dinheiro, e essa é a maioria das pessoas. O Uber só é ruim para aquela minoria de pessoas que tem direito privilegiado a ter uma placa de táxi e explorar o serviço que é tabelado e não pode ter um preço menor justamente por causa da burocracia que eles exigem. A propósito, os deputados aprovaram a regulamentação e agora ela foi para o Senado e está acontecendo uma consulta pública. Seria muito interessante todo mundo entrar lá e votar não, que não quer a regulamentação do Uber, porque se tem uma coisa que os políticos dão valor, essa coisa é o voto. E a propósito, também, ano que vem tem eleição.